Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Cromatina Class de número 128. E hoje nós vamos falar sobre nutrientes importantes para a saúde energética, para dar mais energia para nós mulheres. Antes de eu começar aqui o conteúdo, já quero que você compartilhe com no mínimo duas pessoas esse conteúdo aqui que você está vendo. E se de fato todo o conteúdo que eu já postei aqui no YouTube faz sentido para você, você tem realmente um aprendizado com esse conteúdo, não deixe também de compartilhar com o maior número de pessoas que você conhece. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e dê ali o seu joinha, tá? Não deixe de curtir. Bom, hoje nós vamos falar sobre saúde energética, mas calma, o que é essa saúde energética? É só calorias, Tati? Não. É muito comum, com a oscilação hormonal da mulher, ela ter momentos de ápice de energia e de déficit de energia. Né? Você, por exemplo, que durante a adolescência tinha um fluxo menstrual muito grande, ou ainda sofre com esse fluxo menstrual muito grande, tem isso mais palpável, porque a gente tem perdas de reserva de ferro, por exemplo. Isso é muito comum. E a reserva de ferro, ela vai ser importante, a gente vai monitorar, por exemplo, por exames bioquímicos, mas isso é muito perceptível com o nosso desgaste físico. É muito perceptível com uma sonolência que não passa, com um cansaço em demasia e ainda com muita queda capilar. Isso é muito nítido na pele da mulher. Isso é muito nítido, por exemplo, não somente o ferro, mas outros nutrientes, quando a gente pensa em desempenho cognitivo, em memória, quando a gente pensa até mesmo na performance esportiva. Então, por isso que nessa Cromatina Class a gente vai destacar os principais nutrientes que vão colaborar para te dar mais energia, principalmente para você que é mulher, pensando em todas essas oscilações. E aí vocês poderiam me perguntar, mas Tati, qual é a diferença dos homens? Gente, os homens não têm essas oscilações hormonais. Portanto, as alterações que eles vão apresentar pode ser por deficiência nutricional de consumo ou ainda de absorção, mas não influenciado por hormônio e muitas vezes durante um período muito curto, que é um período de 30 dias, um período de um mês. Então, tem muita diferença sim. Se você pegar, por exemplo, uma planilha de evolução de exercícios de um homem, você vai observar que tem pouca oscilação em relação à percepção de força, a ganho de massa magra, em relação à evolução do próprio treino. Mas se você olhar uma mulher que tem o ciclo menstrual regular, porém com todas as oscilações previstas dentro desse ciclo, você vai observar que até a sensação dela durante o treino é diferente. Dependendo da fase do ciclo em que nós estamos, nós vamos ter mais ou menos energia, mais ou menos disposição, mais ou menos sensibilidade à dor. Por isso que os nutrientes, para nós mulheres, eles precisam ser na medida certa, na dose certa e ainda aqueles que realmente vão funcionar para nós. E aí eu já quero começar, claro, falando do ferro, porque o ferro, ele é o primeiro, né? Quando a gente pensa ali, eu estou cansada, eu tenho déficit de energia, né? Então a gente vai pensar no ferro porque ele é essencial para evitar essa fadiga, para evitar esse excesso de cansaço, para evitar a anemia também. Então existem mulheres com um fluxo sanguíneo muito grande, muita perda, e ela pode ter deficiência de ferro muito rapidamente. E não é incomum a gente receber no consultório pacientes que falam assim: mas eu sempre fui assim, Tati. Mas isso daí é de sempre. Faz muito tempo que eu sou assim, sem investigar realmente a causa disso. Isso pode ser genético, isso pode ser alteração hormonal, isso pode ser alteração hormonal junto com a genética, isso pode ser alimentar e ainda pode ser uma questão de absorção lá no intestino. O ferro ele vai ser importante também quando a gente pensa na oxigenação desse sangue. A gente sabe que o nosso sangue precisa de ferro e que nós precisamos dos glóbulos vermelhos para fazer o transporte de oxigênio. Então, uma pessoa que tem queda de ferro, como que ela vai ter energia, por exemplo, para fazer um exercício de endurance? Ela tem muito mais dificuldade, porque a oxigenação do sangue dela é mais limitada também. Como que, por exemplo, ela vai ter mais proatividade para fazer algum exercício novo, se ela está com essa demanda de fadiga? E como esses nutrientes são muito perceptíveis, a queda deles,
Muito perceptível, por exemplo, para as células do nosso ciclo capilar, é muito comum a gente desenvolver eflúvio telógeno, que seria uma queda capilar dispersa, principalmente por deficiência nutricional de ferro. Onde a gente encontra ferro, Tati? A gente vai encontrar ferro principalmente nas carnes. A gente tem as carnes, né? Carne vermelha, por exemplo, a gente tem uma quantidade mais viável de ferro. Não é que em outros alimentos a gente não tem. Nas leguminosas a gente vai ter um pouco de ferro, a gente vai ter ferro também nos vegetais verdes escuros, mas biologicamente mais ativo a gente tem nos alimentos de origem animal, tá? Principalmente ali as carnes. Geralmente, o que eu gosto de prescrever para os meus pacientes? O ferro lipossomal. Uma vez que esse ferro ele é lipossomal, ele vai atuar principalmente na melhora da biodisponibilidade. Então, enquanto nutricionista, eu não posso fazer um tratamento endovenoso. Se não for médica, eu vou pensar nesse caso. Mas, por enquanto, não posso. Então, eu gosto de trabalhar com o ferro lipossomal. Quando eu me formei, não existia essa opção. A gente só tinha sulfato ferroso. O sulfato ferroso, a gente já tem estudos que ele pode prejudicar a microbiota intestinal. E uma vez que essa microbiota intestinal já pode estar alterada de antemão, é mais um processo para eu avaliar durante um tratamento nutricional. Por isso que o lipossomal pode ser muito mais interessante. Sabor é tão agradável assim? Não é tão agradável, mas é possível, tá, gente? É super possível. Um outro nutriente importante na saúde da mulher, pensando nesse aspecto de energia para células, não é energia de caloria, tá bom? Energia para células, é o magnésio. Eu já falei em algum momento aqui ou no Instagram a respeito do magnésio, dos benefícios do magnésio para a saúde da mulher. E o magnésio, ele ajuda muito a diminuir a fadiga, melhora o sono e ajuda no metabolismo energético. Lá para as células, ele atua lá no ciclo de Krebs. O magnésio é fantástico para o relaxamento muscular e é fantástico também, dependendo ali do tipo de magnésio, tanto para dar disposição quanto para ajudar a dormir. Magnésio é um nutriente versátil, ele é utilizado por mais de 300 reações químicas no nosso corpo. Ele é muito importante, mas a gente também precisa usar com bastante cautela para não ter excessos e nem deficiências, tá? Não é incomum a gente observar no exame de sangue um paciente ou uma paciente com alteração de magnésio, não é incomum. É muito mais frequente de ferro, isso é verdade. Mas se eu pensar em saúde óssea, se eu pensar num padrão aí de déficit de energia, o magnésio ele oscila bastante também. Então, a gente tem magnésio, por exemplo, magnésio combinado a uma molécula de malato ou magnésio de malato é uma versão muito interessante para pensar em energia. Muito, muito interessante, tá? E aí, claro que dentro das recomendações, não somente individualizadas e principalmente personalizadas. Um outro nutriente importante é a vitamina D, porque a vitamina D, ela vai melhorar nossa disposição e também a nossa saúde óssea e também nossa resposta imunológica. Vocês sabem também sobre isso, de que a vitamina D, ela vai ser importante para a resposta do nosso sistema imunológico. Ela vai ativar esse sistema imunológico a ter mais prioridades ou ter mais discernimento em suas respostas. Em muitos casos de doenças autoimunes, existe sim a indicação de vitamina D em altas doses. Nós nutricionistas não fazemos esse tipo de avaliação ou de indicação. Sempre o médico que faz essa prescrição. Mas a gente pode sim controlar o consumo de magnésio, consumo de cálcio, consumo de vitamina K, principalmente para não ter sobrecarga de cálcio, processos de calcificação sendo acelerados nesse paciente, ou ainda uma hipervitaminose D, que é tóxica. Muito cuidado. Um outro nutriente importante são as vitaminas, na verdade, de complexo B. Eu já falei aqui em algum momento também sobre essas vitaminas, porque elas vão ser importantes pensando na saúde cardiovascular, pensando no perfil de homocisteína. Então, mulher precisa dosar homocisteína para avaliar a parte inflamatória e risco cardiovascular. Se eu quero, por exemplo, me planejar para gestação, eu preciso avaliar a homocisteína. Se eu sou um atleta, eu preciso avaliar a homocisteína. Se eu quero ter mais longevidade, eu preciso avaliar a homocisteína. Se eu quero mais desempenho cognitivo, eu preciso avaliar a homocisteína. Então, a homocisteína, ela é um marcador
muito importante para a avaliação da saúde da mulher. E as oscilações no perfil de homocisteína podem estar associadas com vitaminas de complexo B, principalmente B9, B12 e B6. Essas vitaminas também podem ser avaliadas no exame junto com a homocisteína. E elas são muito importantes, não somente para a produção de neurotransmissores, para a energia celular, mas também para o equilíbrio hormonal. Onde a gente pode encontrar cereais integrais, nos vegetais, ovos, a gente tem, e também nas carnes, né, a gente tem uma quantidade boa também de vitamina B12. Um outro nutriente tão importante também para a saúde da mulher é o zinco. O zinco ele pode melhorar sim a nossa imunidade, a nossa disposição, e o zinco ele é fundamental para a produção de colágeno. E eu não estou falando só um colágeno de pele, né? Não estou falando só disso, mas de toda a estrutura que a gente tem de tecido conjuntivo. Então, se a gente pensar lá no nosso intestino, a gente tem o nosso epitélio, e abaixo do epitélio a gente tem tecido conjuntivo, e nesse tecido conjuntivo eu tenho colágeno. Se eu pensar na minha articulação, né? Então, vou pegar aqui uma articulação de punho, eu tenho colágeno, eu tenho fibras colágenas. Se eu pensar, por exemplo, no meu ombro, eu tenho fibras colágenas. Se eu pensar na articulação um pouco mais rígida, eu tenho fibras colágenas. Então, eu tenho fibras colágenas para sustentar o meu corpo. Então, é o tecido conjuntivo um tecido de sustentação. Se faltou zinco, se o zinco está em deficiência, eu preciso reavaliar e preciso suplementar esse zinco. A suplementação não é muito alta, não, a quantidade de suplementação, mas eu preciso também ver se os pacientes consomem as fontes alimentares. Por exemplo, frutos do mar têm zinco, leguminosas têm zinco, castanhas têm zinco, alimentos de origem animal geralmente têm zinco também. E o cálcio, que é um outro nutriente importante tanto para a função muscular, para contração muscular, quanto também para a saúde óssea. A gente tem os lácteos como os principais fornecedores de cálcio, mas a gente também tem leites vegetais que são fortificados, por exemplo, e vegetais verdes escuros. Só lembrando que a suplementação de cálcio precisa ser muito bem acompanhada e precisa ter um equilíbrio entre cálcio, magnésio, vitamina K e também a gente precisa avaliar a vitamina D, tá certo? Então, a vitamina K também é um nutriente muito importante para a saúde óssea, principalmente para a mulher. Lembrando também, gente, que a osteoporose ela é uma condição crônica muito comum em mulheres. Então, os homens podem apresentar? Pode, mas a mulher tem muito mais chance de ter osteoporose. Então, por isso que a prevenção, a gente pensa mais nas mulheres, na saúde das mulheres. E eu queria citar aqui para vocês três nutrientes importantes que, na verdade, a gente pode até considerar como alguns deles como compostos bioativos, que é o caso dos polifenóis, que são importantes para a saúde da mulher. Então, por que polifenol? Né? Onde que a gente tem esses polifenóis? Em frutas vermelhas, por exemplo, naquela uva mais verde, mais roxa escura, a gente também pode ter. O chá verde também tem polifenol. Então, vários alimentos vão ter polifenóis. Esses polifenóis têm uma ação antioxidante. Então, por que que eu preciso de uma ação antioxidante, Tati? Porque a gente, em todo momento, se você respirou, entrou oxigênio, você já é um forte candidato, né, a ter estresse oxidativo. Se as suas mitocôndrias, que são organelas presentes em todas as células, principalmente aquelas que estão em demanda energética, por exemplo, músculo, cérebro, eu tenho muito mais atividade mitocondrial, eu preciso de muito mais desses nutrientes que eu relatei aqui para vocês. E aí a gente vai ter alguns destaques para o magnésio, para as vitaminas de complexo B, sobretudo B2 e B3. A gente vai precisar também do próprio zinco, a gente precisa de manganês, a gente precisa dos polifenóis e a gente também vai precisar, por exemplo, de coenzima Q10. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para a coenzima Q10. Você toma coenzima Q10 ou conhece alguém que toma? Pois é, você sabia que com a nutrição de precisão, a gente sabe diferenciar o paciente que precisa ou não de coenzima Q10? Porque existem duas versões dessa coenzima Q10 disponíveis no nosso mercado brasileiro, por exemplo. É a versão da coenzima Q10, chamada de ubiquinona, ou do ubiquinol, que seria a parte ativa, a molécula ativa da coenzima Q10. Quando a gente pensa no ubiquinol, nós estamos pensando em entregar uma substância um pouco mais ativa para o corpo, um pouco mais facilitada, e isso vai dar energia de uma forma mais rápida. Quando a gente pensa em energia, logo a gente lembra de mitocôndria.
Saúde mitocondrial é um ponto chave quando a gente pensa em longevidade e quando a gente pensa em melhorar biomarcadores de estresse oxidativo e também de inflamação. Então, eu preciso identificar a necessidade de coenzima Q10, ela aumenta com o passar do tempo. Quando é criança, não, mas quando a gente tem ali uma certa idade, acima dos 25 anos, a gente já tem uma necessidade maior de consumir essa coenzima Q10. Eu sei que ela pode estar presente, por exemplo, em algumas carnes magras, nas oleaginosas, no espinafre, mas eu ainda tenho que observar realmente a quantidade que eu vou consumir para a quantidade que eu vou metabolizar. E muitas vezes uma suplementação pode ser muito bem-vinda. Eu gosto muito de usar cápsulas oleaginosas ou ainda lipossomal, coenzima Q10 lipossomal, tá? Nós temos ainda o ômega 3, que é meu queridinho. Eu vou falar para vocês que se eu tenho um queridinho na vida, é o ômega 3. Ele pode ser de origem animal ou de origem vegetal. Se você tem alguma alteração de histamina, por exemplo, né, uma ativação ali de mastócitos, liberando mais histamina, um processo alérgico ou um processo de hipersensibilidade que vai levar a essa liberação de histamina, então não consuma ômega 3 de origem animal. Consuma ômega 3 de origem vegetal, tá certo? Agora, se você não tem nenhuma alteração, se você tolera bem, não tem problema, então consuma ômega 3 de origem animal, porque a gente tem as duas frações mais importantes, que é o EPA e o DHA. O EPA, ele atua principalmente na cascata ali de inflamação, levando à formação de eicosanoides anti-inflamatórios ou menos inflamatórios, como alguns livros e literatura relata. Por exemplo, a gente tem formação de leucotrienos, tromboxanos e prostaglandinas menos inflamatórios, quando comparado com a cascata do ômega 6, por exemplo, que é do ácido araquidônico. Mas quando a gente pensa na fração de DHA, ela vai ser importante porque ela faz parte da membrana fosfolipídica, e isso para a saúde neuro, para memória, para a nossa cognição, para o nosso desempenho cognitivo e nossa produtividade mental é fantástico o DH. Eu gosto bastante. E dá para a gente até associar também, dependendo do paciente, dependendo das demandas, né? Um paciente que precisa ler muito, uma paciente que de repente está estudando para algum processo seletivo, a gente entra com alguns recursos para dar mais produtividade, mais energia para essas mitocôndrias. Então, em linhas gerais, nós precisamos desses nutrientes regulados para que a nossa saúde energética, nossa saúde mitocondrial, ela possa estar em dia. Disfunções mitocondriais, como por exemplo, uma alimentação leva a uma disfunção mitocondrial, uma alimentação com ultraprocessados, né, um sedentarismo leva a disfunção mitocondrial, insônia, distúrbios do sono leva a disfunção mitocondrial, doenças metabólicas, diabetes, doença cardiovascular, obesidade, todas elas, doença renal leva a disfunção mitocondrial, doença hepática leva a disfunção mitocondrial, excesso de exercício leva a disfunção mitocondrial. Então, veja que é muito fácil você ter disfunção mitocondrial, mas é muito importante ter prevenção. E sobre prevenção, eu gosto muito de pensar, né, que o mundo está mudando, né? Não sei se você percebeu, mas antigamente a gente nem tinha nutricionistas, por exemplo, com o destaque que tem hoje. Porque a gente viu que a gente, quando eu digo a ciência, os pesquisadores, os profissionais da área da saúde, viram que a base é a alimentação. Se você não tiver uma boa alimentação, se o seu paciente não conseguir conquistar aqueles hábitos que ele te prometeu na consulta, vai ficar muito mais difícil conquistar os outros. Porque se eu não tenho entrega de nutrientes, eu não tenho energia para levantar da cama. E eu vou fazer só o básico. E só o básico, muitas vezes, não é o suficiente. Quantas mulheres sofrem de dores, de cólicas menstruais há anos e ficam só no analgésico, sem entender a causa? Quantas mulheres, por exemplo, têm oscilações de humor e não procuram saber a causa? Ficam com aquela fissura por consumir um doce, por exemplo, porque a gente sabe que tem queda de serotonina ali na tensão pré-menstrual, nessa síndrome pré-menstrual, que poderia ser corrigido com alguns nutrientes específicos. Não é que ela não possa consumir, pode consumir, mas será que ela tem essa necessidade fisiológica para fazer esse consumo?
Será que a gente não pode fazer uma reorganização para que esse consumo seja consciente e não emocional? Então é sobre isso. Quando a gente pensa na nutrição de precisão, a gente quer trazer realmente a realidade de todas essas intervenções de forma muito mais personalizada. Espero que vocês tenham gostado da Cromatina Class de hoje, porque na semana que vem a gente já vai ter o nosso meeting, nosso primeiro meeting. Deixa eu pegar aqui para vocês o QR Code. A gente vai ter o nosso meeting para fazer, né, falar um pouquinho sobre nutrigenômica e saúde da mulher. E no nosso meeting, nós vamos estudar principalmente como que a nutrigenética, como que a nutrigenômica podem atuar juntas em sinergismo, e a gente vai falar também de metabolômica, como elas podem atuar em sinergismo para auxiliar a saúde da mulher. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Vou colocar aqui o QR Code. Deixa eu projetar aqui para vocês. Aqui está o QR Code para que você possa se inscrever hoje mesmo no nosso meeting. Nosso meeting vai acontecer no dia 22 de março, das 8 ao meio-dia, 4 horinhas para a gente discutir sobre saúde da mulher, nutrigenômica, modulação a partir da expressão dos genes e tudo que envolve a saúde da mulher. Eu te espero no meeting, te espero também na semana que vem na nossa Cromatina Class. Lembrando, gente, toda semana a gente vem com um conteúdo da temática do mês. Então, na semana que vem a gente já tem uma outra temática, a gente já vai ter novos conteúdos para que você também possa se atualizar junto com a Cromatina Class. Tá certo? Então não deixa de compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você conhece. E um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem na próxima Cromatina Class. Tchau, tchau, gente!